Hoje a participação de Orengo é acompanhada pelo nosso Carlos Andreasa. Estão os dois aqui, mais uma vez conosco ao vivo, às 7 horas e 50 minutos, para discutir tudo o que aconteceu na terça-feira. Depoimento do juiz Sérgio Moro, jornalista sendo agredido ali verbalmente pelo presidente no cercadinho da Alvorada. Uma terça-feira bastante intensa, como tem sido todas as terças, as quartas, as quintas, sextas. Orengo, bom dia. Andreasa, bom dia. Bom dia. Oba, bom dia, tô na área. Bom, vamos lá. Primeiro os detalhes do depoimento de Sérgio Moro. Eu não vou dizer, Orengo, que a montanha pariu um rato, porque definitivamente não é o caso. Mas eu tava esperando mais, viu, Orengo, desse depoimento aí do ex-ministro e ex-juiz. Pois é, sabe, Megali, que o depoimento foi visto como um alívio aqui pelos aliados do presidente, né? Uma expressão muito utilizada aqui em Brasília, a história da bala de prata, que não teve uma bala de prata, porque o ex-ministro Sérgio Moro confirmou as acusações que tinha feito na coletiva de imprensa quando saiu do Ministério da Justiça. Não trouxe mais informações ali, ou mensagens, né? A mensagem que mais repercutiu aqui em Brasília realmente foi aquela: Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Esse vai ser um foco da investigação dos procuradores e da Polícia Federal. Ontem mesmo a gente já tinha confirmado que a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, vai investigar essa mudança no Rio de Janeiro, da superintendência no Rio de Janeiro. Inclusive o presidente da República tem agora 72 horas para explicar o porquê dessa mudança numa ação que foi apresentada aqui pelo MBL, o Movimento Brasil Livre, e na Justiça está determinando essa resposta do presidente em 72 horas. O presidente chegou a falar sobre isso ontem, né? Por quê? Ele disse o seguinte, que o Rio é meu estado, o caso do porteiro foi acusado de tentar matar a Marielle, que é algo mais grave, a polícia tem que investigar, porque não investigou com profundidade. Então, apresentando uma justificativa para essa alteração lá no Rio de Janeiro. E outra questão, Megali, que vai ser também questionada, principalmente no depoimento dos ministros, Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Luiz Eduardo Ramos, que é o secretário de governo, e o Braga Neto, da Casa Civil, é o seguinte: o ministro ele relata que numa reunião ministerial com todos os ministros e presidentes de bancos públicos, o presidente tinha solicitado relatórios de inteligência que, na avaliação do ministro, não caberia divulgar para o presidente. As informações de relatório estavam sendo feitas, como prevê a lei, e aquele pedido do presidente não caberia. O presidente também negou isso, né? Agora é claro que as investigações vão caminhar e rapidamente, tem 20 dias aí para essas diligências, e o vídeo desse encontro também o governo precisa apresentar, porque esse encontro foi gravado, isso virá público, não tem mais sigilo a investigação. Tem essa análise política de aliados do governo, que é uma análise importante, tem que lembrar que além da investigação técnica, em última análise, uma palavra que é fundamental para o encaminhamento de uma possível denúncia é do Congresso Nacional, só para lembrar que é o mesmo processo que acompanhou o ex-presidente Michel Temer quando foi investigado. Para uma denúncia, se chegar a denúncia ser analisada pelo Supremo, tem que ter uma análise política do Congresso. 342 deputados têm que chancelar uma análise do Supremo, senão o processo é arquivado. Então, essas avaliações políticas, elas são importantes também, mas é claro que a análise técnica vai ser feita pelos investigadores, pela Procuradoria-Geral da República, para saber se teve, por exemplo, advocacia administrativa, que é um crime investigado, promoção de interesse privado na administração pública, essa é a advocacia administrativa, coação no curso do processo, uso de violência ou ameaça contra uma pessoa em processo judicial ou administrativo por interesse próprio, né? Então, isso vai ser avaliado e questionado agora nos próximos depoimentos. 3 ministros, uma deputada e 6 delegados vão ser ouvidos, viu, Megali? Suas impressões sobre o depoimento de Moro, Andreasa, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu não tinha grandes expectativas a respeito do depoimento. Eu imaginava que o depoimento viesse substanciar, reproduzir e substanciar aquilo que Moro falara no dia 24, no dia em que pediu demissão, naquele pronunciamento público, e esperava também que fosse como foi, me parece ser a principal característica do depoimento, um depoimento defensivo, né, de quem não queria se incriminar. Eu acrescento a isso, para justificar esse medo de não se incriminar, não assumir que teria prevaricado, porque se Moro soubesse de crimes cometidos pelo presidente e não os tivesse relatado, teria prevaricado. Então, um depoimento sobre qualquer aspecto defensivo do Sérgio Moro. Defensivo também, não nos esqueçamos, como eu falei, para substanciar o que disse, cumprido.
Moro entregou datas, entregou testemunhas e entregou mensagens. Isso compõe, alguém vai dizer mais ou menos frágil, compõe um conjunto probatório. Para mim, o grande elemento orientador do depoimento do Sérgio Moro foi o efeito Aras, né? O medo de Augusto Aras. Porque na abertura do inquérito, na proposição de inquérito, aquilo que foi depois instaurado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Celso de Mello, Moro também era investigado, inclusive por denunciação caluniosa. Havia aí, podemos chamar assim, uma armadilha, uma pegadinha de Augusto Aras. E vejam, Augusto Aras, vou repetir aqui, tem se comportado até aqui como, com todas as vênias, como uma espécie de advogado do presidente Jair Bolsonaro. E não como Procurador-Geral da República. É quase um AGU, é quase um ministro do governo Bolsonaro. Ontem mesmo, quase que ecoando o verbo da militância bolsonarista, Aras disse que, com base no depoimento, 5 minutos depois do depoimento ter saído, com base no depoimento de Moro, no que tem aí, seria impossível apresentar uma denúncia. Veja que o Procurador-Geral da República, atenção, já se antecipa para criar dificuldades sobre a apresentação de denúncia. O sujeito fez o depoimento, bom ou ruim, forte ou fraco, cada um vai fazer a sua avaliação, e Aras também pode fazer, embora não seja o seu papel falar isso publicamente, imagino. Uma vez feito o depoimento, se estabelece novos procedimentos para a investigação. A investigação continua. Pode ser que a partir do que disse Moro, dando alguns indicativos importantes, surjam provas substanciais. Como é que o Procurador-Geral da República se antecipa dessa maneira? Vejam, repito, não apenas ele, mas a atuação dele é que chama atenção. 5 minutos depois de divulgado o depoimento de Moro, ou seja, impossível que se houvesse lido esse conteúdo, 5 minutos depois, a militância bolsonarista já estava gritando que não havia bala de prata, não havia bala de prata. Juridicamente, no depoimento, concordo, não há bala de prata, mas eu pergunto, poderia haver? Poderia um depoimento trazer bala de prata? Ou o depoimento indica caminhos de investigação que poderiam chegar a tal bala de prata? Esse aí eu falava com o Megali, o Megali me mandou uma mensagem, eu só vi bem mais tarde, respondi bem mais tarde, isso aí compõe uma estratégia narrativa bolsonarista padrão, de também um grau de dissonância cognitiva. Criaram os bolsonaristas, desde o final de semana, uma expectativa tão grande, artificial, para o que seria o depoimento de Moro, que uma vez divulgado esse conteúdo, qualquer que fosse o conteúdo, os mesmos que criaram expectativa vêm a público para dizer que o conteúdo foi frustrante. Isso é uma estratégia. Criação de expectativa imensa, irrealizável, para depois dizer que venceram, que aquilo que se imaginava viria, quem imaginava? Eles próprios, que aquilo não se realizou. Tem método nisso aí. O que importa, e o Orengo falou para mim, quero voltar a esse ponto, todo o depoimento de Sérgio Moro se orienta para a questão relativa à superintendência do Rio de Janeiro. Tudo repousa ali. Né? O Moro não apenas citou aquela frase que o Orengo fez referência, que seria do presidente Moro, você tem, veja, também a compreensão patrimonialista, né? Você tem, como se fosse propriedade do sujeito, 27 superintendências, eu quero apenas uma do Rio de Janeiro, que seria o meu estado, como se isso fosse condição para alguém deter informações e controlar uma superintendência. Além disso, o Moro apresentou uma lista de testemunhas com ministros de Estado. Isso é importante, inclusive o general Heleno, tem impacto isso, e fez referência à existência desse vídeo, reunião do Conselho de Ministros de 22 de abril, em que o presidente teria afirmado que interferiria no Ministério da Justiça e que, se não pudesse trocar o superintendente do Rio de Janeiro, trocaria o diretor da Polícia Federal e o próprio ministro. Esse vídeo, como o Orengo disse, existe, ou deveria existir, e tende a aparecer, porque Celso de Mello derrubou qualquer sigilo e estabeleceu 72 horas para a apresentação desse conteúdo, Orengo. Perdão, o Megali, perdão pela interrupção, mas eu quero a opinião dos dois, eu não quero perder esse gancho aí do assunto eu quero apenas uma, né? 27 superintendências, você tem 27, Moro, eu quero apenas uma, foi a frase que
Bolsonaro teria dito ao seu então ministro. Essa obsessão pela troca da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro vai ser investigada exatamente por que Bolsonaro queria tanto. Mas eu quero a opinião de vocês. Isso seria uma prerrogativa do presidente ou seria uma ingerência passível de investigação? Acho que o presidente ele já até mencionou, né? Desde o ano passado o presidente fala sobre o Rio de Janeiro e na discussão pública, né? Quando começou essa polêmica toda, no fim do ano passado, o presidente já tinha dito que, olha, se eu não posso trocar o diretor-geral da Polícia Federal, se eu não posso trocar o superintendente, eu troco o diretor-geral da Polícia Federal. O ministro fez essa referência no depoimento, né? E essa foi uma entrevista que o presidente deu naquelas entrevistas na saída do Palácio da Alvorada, né? Então quem troca o superintendente é o diretor-geral. O presidente já fez essa referência. Olha, eu quero trocar, se eu não posso, eu troco o diretor-geral, né? Então o próprio presidente já comentou sobre isso. Andreasa. É prerrogativa do presidente. A praxe determina, como disse o Orengo, que caiba ao diretor-geral da Polícia Federal o fazer. Mas o presidente pode, tecnicamente, como faria, trocar, interferir e trocar o superintendente, com um imenso desgaste político, com um imenso desgaste para a Polícia Federal, mas ele poderia fazer. A questão, portanto, volta a ser central. Por que o presidente da República tem tanto interesse na superintendência do Rio de Janeiro? E aí, no depoimento de Moro, vejam que ele o tempo todo levanta questões para o presidente. Isso tem que ser perguntado ao presidente. Isso tem que ser questionado ao presidente. Porque, no final das contas, a questão é: o presidente pode trocar o superintendente do Rio de Janeiro? Pode. Ele pode trocar o diretor-geral da Polícia Federal? Pode. Mas qual é a causa? Esse é o cerne do depoimento do Moro. Qual o motivo, qual a motivação que justifique essa troca sem que isso se configure desvio de finalidade? E aí a gente vai para a decisão liminar do Alexandre de Moraes, que aí é outra discussão, nós já tratamos aqui, que, a meu ver, o Megali concordou, o ministro Alexandre de Moraes, mesmo com tudo isso, se antecipou a uma intenção, portanto, intervindo, a meu ver, excessivamente numa prerrogativa do presidente da República. Para encerrar, como é que está a agenda por aí hoje, Orengo? Mais uma reunião de ministros, viu, com presidentes de bancos públicos. Aliás, é o mesmo tipo de reunião que a Procuradoria-Geral da República, com determinação do Celso de Mello, está cobrando aí justamente esse vídeo, né? Então tem um encontro logo mais e uma reunião do presidente com Regina Duarte, a secretária de Cultura. Pois é, esse assunto permanece. Por que a Regina não sabe? Orengo, que a Regina Duarte foi humilhada publicamente, né? Com a volta do... Como é que é o nome dele? Dante Mantovani, que já saiu, né? Dante Mantovani, o cara lá que era terraplanista, que achava que... Foi e voltou, né? Voltou, né? Até porque não é mais, né? Ontem, no fim do dia, já caiu aí a decisão, a nomeação, né? Mas realmente uma novela, né? Então hoje... Mas ele volta, eles vão acertar. Agora, aquele vazamento do diálogo da Regina Duarte com a assessora dela foi um tanto esquisito, não? É que ele parece um vazamento encomendado, em que ela diz, estão tentando me derrubar. E aí colocam a possibilidade de indicação de um outro nome para comandar a Secretaria da Cultura. Não pareceu algo fabricado, gente? O que vocês acham, Orengo e Andreasa? Porque na prática, né, o presidente, ao fazer uma mudança sem consultar, ou alguém dentro do governo sem consultar a secretária de Cultura, está tirando os poderes da secretária, né? Então o que a gente vê ali no áudio é uma frustração, né? Na prática, ela não está mais mandando na Secretaria de Cultura. Se alguém como o presidente da Funarte é nomeado sem a consulta a quem deveria ser consultada, realmente o que resta a fazer, né? Então hoje eles vão discutir aí, conversar sobre esse assunto. O que é desesperador, nisso aí, pessoal, é perceber, e é dolorido, é perceber que a Regina Duarte parece não ter a mais mínima noção do que está em curso contra ela, né? Ela parece não entender o que está acontecendo, ela não é mais secretária de Cultura. A rigor nunca terá sido cumprir um papel, como eu falei ontem, narrativo, para quebrar aquele clima ruim do Roberto Alvim, antes mesmo de tomar posse, depois tomou posse para não existir. Entrou ali para morrer simbolicamente, obviamente, é o que vai acontecer nos próximos dias. Agora, esse Dante Mantovani é uma coisa incrível, né? Porque você associar rock a satanismo é um clássico. Rock é coisa do capeta. O próprio Raul Seixas dizia, o diabo é o pai do rock. Ok. Agora, ele em vez de pegar a autoestrada, ele pegou a estradinha secundária, né? Ele fez um caminho que eu nunca tinha, uma associação que eu nunca tinha visto.
Rock leva ao sexo. Sexo leva ao aborto. Aborto, portanto, leva ao diabo. Ah, tá. Entendi. Voltou e foi embora de novo. Andreasa, quero pautá-lo. Posso? Daqui a pouquinho o Andreasa vai voltar. Sempre. Para falar sobre o que bem entender, mas eu gostaria muito que ele falasse sobre o, digamos, desempenho do presidente ontem lá no cercadinho, mandando repórteres calarem a boca, né? Subindo Teve dois cercadinhos. Subindo Teve um dois degrauzinho cercadinhos ontem, no né, nível de incivilidade. Teve cercadinho matinal e cercadinho vespertino, né? Acho que a gente pode fazer um mix dos dois. Fechado. Então o Andreasa volta daqui a pouquinho. Orengo, até amanhã. Bom trabalho pra você, meu velho. Até amanhã. Valeu. Valeu.